Está começando o programa que fortalece sua fé com palavras de esperança e amor. Este é o programa Respostas para a Vida, da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana em Limeira. Fique conosco. Gente querida, hoje é dia 23 de novembro de 2025, o último domingo do ano da igreja, também chamado de Domingo Cristo Rei. E eu acolho você carinhosamente através do programa Respostas para a Vida, que vai ao ar todos os domingos pela Rádio Educadora de Limeira e também através do nosso canal do YouTube ISLB Limeira. E eu acolho você com o lema da semana, que se encontra registrado em Apocalipse, capítulo 22, versículo 13. Jesus Cristo diz: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E também a passagem de Jeremias, capítulo 29, versículo 11, e assim está escrito: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Essa edição está sendo apresentada por mim, Esther, e logo em seguida também pela Dagma, sob a ótica do assunto Os Propósitos da Vida. Primeiramente, vou trazer para vocês o texto bíblico de Gênesis, capítulo 25, os versículos 29 a 34. E atentamente vamos perceber como uma ação pode mudar os propósitos que Deus tem para cada pessoa. Assim diz o texto: Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú e lhe disse: Peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. E ele respondeu: Estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Quem foi Esaú e Jacó na Bíblia? É a história dos filhos de Isaque e Rebeca. Esaú foi o primeiro filho de Isaque e o irmão gêmeo de Jacó. Ele era um homem muito peludo e um bom caçador. Esaú ficou conhecido por ter desprezado sua herança de filho mais velho e por ter perdido a sua bênção para Jacó. O avô de Esaú foi Abraão, o homem que recebeu a promessa de Deus, que por meio dele todos os povos da terra seriam abençoados. Essa promessa passou para seu filho Isaque, que casou com uma mulher chamada Rebeca, que era estéril. Isaque orou por sua mulher e Deus curou a sua infertilidade, conforme relatado em Gênesis 25, versículo 21. Rebeca ficou grávida de gêmeos e durante a gravidez os dois bebês não ficavam quietos, empurrando um ao outro. Rebeca perguntou a Deus o que se passava e ele lhe disse que seus filhos iriam se tornar duas nações diferentes e que o mais velho iria servir o mais novo, conforme Gênesis 25, versículo 23. Nesse tempo, o filho mais velho era o futuro líder da família,
que assumia essa responsabilidade quando o pai morria. Por isso, ele também recebia uma porção dupla da herança. Como Esaú era o primogênito, esse direito lhe pertencia. Um dia, Esaú voltou do campo cheio de fome e encontrou Jacó fazendo um ensopado vermelho. Ele pediu um pouco da comida ao seu irmão, mas Jacó exigiu um pagamento: o direito de filho mais velho. Esaú, pensando só com a barriga, aceitou e fez um juramento, transferindo seu direito de filho mais velho para Jacó, conforme o texto que nós há pouco lemos de Gênesis 25, dos versos 29 a 34. Assim, Esaú vendeu a sua herança por apenas um ensopado vermelho. E no capítulo 27 de Gênesis é narrado o momento em que Isaac, agora muito velho e cego, decidiu abençoar Esaú, estabelecendo-o como líder da família. Ele enviou Esaú para caçar e lhe fazer um prato de comida como ele gostava, e depois iria receber a bênção. Esaú saiu e cumpriu o que o pai pediu. Mas quando voltou, Isaac já tinha dado a bênção a outra pessoa. Para quem? Para Jacó, seu irmão. Enquanto Esaú estava fora, caçando, Rebeca ajudou Jacó a enganar o pai, conforme Gênesis 27, de 14 a 17. Ela preparou uma comida que Isaac gostava, vestiu Jacó com a roupa de Esaú e até cobriu Jacó com peles de cabritos para parecer peludo como Esaú. Isaac acreditou que era mesmo Esaú e abençoou Jacó como líder da família. Quando Esaú descobriu o que tinha acontecido, ele chorou e implorou a bênção ao pai. Mas Isaac tinha dado a bênção toda a Jacó e não poderia mais voltar atrás. Então Esaú ficou muito zangado com Jacó e decidiu matar seu irmão. Por isso Jacó fugiu e ficou muitos anos em outra terra com a desculpa de procurar uma esposa entre seus parentes. A história de Esaú e Jacó traz lições sobre as consequências das escolhas, a importância da integridade e como o plano de Deus se cumpre, mesmo diante das falhas humanas. Jacó, apesar dos seus erros, foi escolhido por Deus para ser o pai de 12 tribos de Israel. Essa história também oferece lições sobre caráter e o cumprimento dos planos de Deus. Primeiro, aprendemos sobre as consequências das decisões. Esaú, movido pela fome, desprezou seu direito de primogenitura e trocou a sua herança por um prato de comida. Isso nos ensina a importância de não tomarmos decisões impulsivas, especialmente em situações de pressão. Outro ponto importante é a questão da integridade. Jacó, apesar de escolhido por Deus, agiu de forma enganosa ao roubar a bênção de seu irmão. Embora ele tenha sido abençoado, as suas atitudes trouxeram sofrimento, como a necessidade de fugir de sua casa e viver anos em conflitos. Finalmente, Jacó resolve voltar e pedir perdão ao irmão. O reencontro e a reconciliação entre Jacó e Esaú nos ensinam o valor do perdão, mostrando que, apesar dos conflitos, é possível restaurar relacionamentos com humildade e graça. Precisamos sempre perguntar ao Senhor quais são os propósitos de Deus para as nossas vidas e termos a sensibilidade de rever os nossos propósitos quando os nossos pensamentos, as nossas atitudes não estão de acordo com a vontade do nosso Senhor. Precisamos viver com propósito, de acordo com a vontade de Deus. Assim seja. Amém. Ouçamos um hino de louvor.
A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. Ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. Bom dia, querido e querida ouvinte. Como a Esther já mencionou, meu nome é Dagma e hoje também com muita alegria venho trazer uma palavra do nosso Deus a você. Bom, eu consultei o que seria viver com propósito e uma das respostas que eu encontrei foi: viver uma vida com propósito significa ter uma direção interna e uma motivação para fazer escolhas que reflitam os seus valores, o que você considera importante. Não é necessário um objetivo grandioso. Pode ser algo que te faça sentir satisfeito ou realizar, como ajudar as pessoas, ajudar os outros, deixar uma marca positiva no mundo, ou apenas usar os seus talentos, paixões no seu dia a dia. Esse sentido de propósito pode trazer mais felicidade, trazer saúde e serve como uma busca que te ajuda a superar desafios e a entender o porquê das suas ações. Muito bem, né? Mas o que será que a Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina sobre ter um propósito? A Bíblia nos ensina que o propósito de vida está em viver de acordo com a vontade de Deus, pois não somos frutos de um acaso, mas sim uma obra intencional de Deus. Isso significa que nós fomos criados para servir ao seu reino e ser bênçãos para os outros através da reconciliação com Ele por meio de Cristo, de quem somos feitura e criados para as boas obras.
A Bíblia também afirma que Deus tem planos maravilhosos para nós, planos de paz e um futuro com esperança para nós e não um plano para nos prejudicar, como está escrito em Jeremias, no capítulo 29, o versículo 11. Às vezes pensamos que teremos nossa real felicidade ou que seremos completos quando tivermos um bom emprego, ou quando possuir um carro novo, ou mesmo uma família perfeita. Não pense assim. Se você hoje é por exemplo, uma babá de criança, é um mecânico, é um médico, faça o seu melhor. Não importa a sua profissão, não importa a sua situação, faça o seu melhor nesse momento, aonde você está. Lembre-se, a vida se torna plena ao viver para glorificar a Deus e Ele aperfeiçoará o que é relacionado com nós. Você já orou e pediu a Deus para que Ele revelasse os seus propósitos e dons da sua vida? Eu li uma história e eu quero compartilhar com vocês. Certa vez, uma senhora chamada Marcela foi morar no lar de idosos. Chegando, ela encontrou várias pessoas caladas, perdidas em seus pensamentos. E ela foi avisada que a sua companheira de quarto não gostava muito de falar. Os dias foram passando, Marcela decidiu plantar algumas flores ali naquele quintal. E ela plantou hortelã, ela plantou manjericão, calêndras. Alguns dias depois, o pátio já cheirava a vida. Para surpresa de todos, a sua companheira de quarto voltou a falar, dizendo que aquele lugar já cheirava a infância dela. Passado algum tempo, a Marcela resolveu pedir para a direção daquele lar dos idosos para deixá-la fazer uma pequena oficina, uma oficina de costura e de contação de histórias. E ela dizia assim: se a gente não contar as nossas histórias, ela morre com a gente. E assim foi feito. Pouco tempo depois, a sala de jantar já estava cheia de vozes, de risos, de linhas coloridas. Na porta, um poema escrito por Dona Marcela, dizendo assim: não importa onde é a tua casa, importa ter alguém que te escute e um pedaço de céu onde possas dizer obrigado. Certo dia, a filha de Dona Marcela chegou para levá-la de volta para casa. E ela disse assim: eu já estou em casa. A filha então falou que a mãe não era obrigada a cuidar daqueles idosos. Marcela então respondeu que o amor não é uma obrigação, e sim um presente. O tempo passou e num belo dia, a diretora do lar dos idosos convidou Marcela para ser a coordenadora das atividades, dizendo que ela era a alma daquele lugar. E assim, a Marcela se tornou uma mulher que trazia esperança, que escrevia poemas, que preparava chá de hortelã, organizava noites de canções e perguntava: de onde vem tanta força? E ela dizia assim: das lágrimas que despedi, não chorar, transformei-as em sorrisos. Marcela recebeu uma homenagem da prefeitura e ao subir ao palco ela disse assim: obrigada. O maior prêmio é saber que ainda temos um propósito.
A felicidade não vai embora com a juventude, vai embora quando deixamos de amar. E numa manhã, Marcela partiu serenamente enquanto ela dormia. Na mesinha da cabeceira, deixou um bilhete assim: não chorem, fui apenas regar as flores do outro lado. Cuidem uns dos outros. O amor nunca se aposenta. A filha, então, continuou o que a mãe havia começado. Visitava, ajudava, trazia flores, trazia histórias, e assim uma mulher simples, esquecida, tornou-se o início de uma nova vida para muitas almas. Às vezes, não é preciso mudar o mundo inteiro, basta regar uma flor e um coração. O maior propósito de um cristão é servir ao próximo e a Deus, independente da área de atuação. Deus criou tudo com um propósito. Deus tem um propósito para a sua vida. Ele quer lhe abençoar. Os propósitos de Deus são bons e não podem ser impedidos. Podemos confiar em Deus, porque o seu propósito é nos mostrar o seu amor e perdão. Todos nós temos propósito para aquilo que fazemos. Quando os nossos propósitos são bons e de acordo com a vontade de Deus, Ele nos abençoa. Mas Deus frustra os maus propósitos. O nosso propósito deve ser fazer a vontade de Deus. Amém. Ouçamos um louvor musical. Cada manhã te agradecer.
Você, querido amigo, querida amiga, que está de aniversário de nascimento, de casamento ou de batismo, desejamos renovadas bênçãos, pois Deus, o Senhor, renovará a sua mente, dissipará toda desesperança e lhe dará um novo ano de vida bem direcionado. Que você, aniversariante, seja muito iluminado, iluminada nesse novo ano. Nós, do programa Expostas para a Vida, desejamos feliz aniversário. Que você tenha muita saúde, paz, amor, alegrias, realizações e que os ensinamentos de Jesus tornem a sua vida mais bela. Parabéns! Deixo para você, aniversariante, a mensagem do Salmo, capítulo 128, versículo 1. Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Eu também gostaria de convidar você a conhecer a nossa comunidade, que fica sediada à Rua Boa Vista, número 36, no bairro da Boa Vista. Os nossos cultos acontecem todos os domingos às 9 horas da manhã e será uma grande alegria ter a sua presença entre nós. E também convidar você a curtir as nossas redes sociais no Instagram islb.limeira, na página do Facebook Igreja Evangélica de Confissão Luterana de Limeira. Lá você vai encontrar nessa rede social mensagens diárias preparadas para o nosso aprendizado na fé. Recebam o nosso grande abraço, com desejos de feliz, abençoado domingo e início dessa nova semana. Até a próxima edição do programa Respostas para a Vida. Vamos, e que Deus nos abençoe.